Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Emmanuel comenta na lição 48 do livro Ceifa de Luz, Imunização Espiritual. Temos efetivamente duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis, repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas da elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho. Focos de vibrações contundentes, centros de oposição sistemática, ameaças silenciosas, portas fechadas ao concurso espontâneo, opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito, suspeitas injustificáveis, propósitos de desforço, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito. Qualquer das parcelas relacionadas nessa lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los sempre que surjam contra nós. Compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à conivência com o mal, e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Gente, amar os inimigos é um dos grandes desafios da nossa vida cotidiana e de todos os tempos. O Emmanuel ele vem trazer aqui para a gente dois tipos de adversários. O primeiro são aqueles que não concordam conosco, e a gente faz uma observação com relação a esses primeiros, que em um mundo como o nosso, onde o egoísmo, a vaidade e o orgulho ainda são os nossos maiores obstáculos, normalmente você não concordar com alguém faz com que você se torne adversário dessa pessoa. Mas a gente já vai adiantando que os espíritos informam para a gente que nos mundos mais evoluídos que o nosso, né, em momentos mais de progresso maior que o nosso, isso não acontece. Eu posso simplesmente ter afinidade diferente daquela pessoa e respeitar a pessoa do jeito que ela é, que é o aprendizado que a gente está tentando ter durante esse tempo todo. É o viva e deixe viver, deixa a pessoa fazer o que ela quiser. Mas, de fato, a gente sabe que quanto mais perto da infância do espírito, mais ainda perto da vida selvagem, mais ainda arraigado de egoísmo, de orgulho, de vaidade, e eu acabo transformando em adversário. Ele coloca aqui para a gente, nem Jesus viveu sem esses primeiros. Esses primeiros eles são inevitáveis, né? Então vai ter aquela pessoa que, sem ter uma explicação qualquer, ele diz que, como diz no popular, não foi com a sua cara, o santo não bateu. Usa uns termos aí que a gente procura evitar o máximo, porque todos são seres humanos, todos são filhos de Deus, né? Mas a gente sabe que isso realmente acontece. Agora, quando ele fala dos segundos, ele fala os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento nós podemos e devemos evitar, porque são aqueles que nós suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. A gente demonstrando intolerância, a gente cria uma situação de mal-estar naquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa acabe se tornando, se declarando um adversário, um inimigo. E é quanto a esse aqui que o Emmanuel chama a nossa atenção e vem falando que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, de respeitar a pessoa, mesmo não concordando com seus pontos de vista, mas a gente tem que entender que cada um tem o direito de pensar do jeito que quiser, de tomar o caminho que quiser, desde que esse caminho não esteja trazendo prejuízos para a gente, né, aqueles prejuízos dentro do bem comum, né, a pessoa vai falar assim, eu tenho que respeitar o direito religioso, tá? Mas é uma religião que faz sacrifício humano como forma peraí. Aí a gente vai estabelecer, o direito faz isso hoje, quais são os bens jurídicos, eles usam esses termos, de maior importância. Em primeiro lugar está a vida. Em segundo lugar está a integridade física e a integridade mental, né? Sanidade mental. Aí você vai colocando
A liberdade religiosa não pode sobrepujar o direito à vida, nem a integridade física e a sanidade mental. Não pode jamais fazer isso. Então a gente vai estabelecendo ordens ali e eu não concordo, mas por enquanto está só no campo da opinião, tudo bem, e não manter esse clima de animosidade. Eu tenho nesse ponto alguns amigos que eu admiro muito porque eles conseguem reunir tribos completamente heterogêneas, né? Amigos que estão reunidos e que pensam completamente diferentes e que às vezes a gente fica até admirado, né, a conversa toma um determinado rumo, mas que ele está fazendo aquilo de propósito e está ali. Eu falei, por que eu não posso amar e respeitar a pessoa só pelo fato da pessoa ser diferente de mim? E por que a gente vai encontrar tantas pessoas que só conseguem ter um bom relacionamento se estiver com pessoas que pensam igualzinho a ela, né? É uma coisa para a gente começar a pensar, mas ele faz aqui um rol de situações que podem acontecer com a gente, que a gente vai evitar se a gente conseguir apenas respeitar as pessoas. Então ele bota focos de vibrações contundentes. Quando a gente coloca esse foco de vibrações contundentes, as pessoas ainda não conseguem, dentro da nossa física, dentro do nosso entendimento ainda, entender o que é isso, né? Focos de vibrações. Mas assim, os pensamentos que as pessoas têm emitem vibrações. E essas vibrações elas podem ser danosas para a gente. A gente vai botar aqui, gente, às vezes a gente fala de brincadeira, é o seca-pimenteira. Você chega perto da pessoa, você sente falta de ar, você sente dor de cabeça, você sente mal-estar, você quer sair perto da pessoa. Por quê? A pessoa está com um magnetismo ali que para a gente está sendo pernicioso. E eu estou aqui desenvolvendo para mim foco de vibrações contundentes. Centros de oposição sistemática também, isso é interessante, né? O que é oposição sistemática? Por não gostar da pessoa, eu vou estar sempre indo contrário ao que ela pensa. Então, até time de futebol, se ela mudar para o meu time, eu vou mudar para outro time só para poder contrariar aquela pessoa. É oposição sistemática, né? Ameaças silenciosas, a gente sabe muito bem o que é. Portas fechadas ao concurso espontâneo. A pessoa, essa pessoa não quer nem papo, não quero. Porta fechada. Opiniões quase sempre tendenciosas, quando vão falar da gente, falam de uma maneira que procurando conduzir a opinião das outras com relação a gente. Suspeitas injustificáveis, está sempre, né, com um pé na frente e outro atrás. Propósito de esforço, está querendo o tempo todo vingança. Antipatias gratuitas. Prevenções e sarcasmos, aborrecimento, sombra de espírito. É isso que a gente vai estar provocando para a gente, que na verdade não vai fazer mal algum a gente, né, para a gente conseguir evitar, só pelo fato de respeitar a pessoa. E às vezes o respeitar, vamos ser aqui muito sincero, né, gente? É simplesmente você se calar e deixar a pessoa viver. Aí eu não concordo, de repente eu não estou preparado para estar ali com aquela pessoa, então eu vou procurar aqui dentro de mim não emitir nenhuma vibração negativa para ela, mas também não quero conversar, não quero papo, não quero porque são assuntos que são muito diferentes do meu. Isso não está errado, não. A gente não consegue imaginar Jesus vindo aqui e forçando a barra para ser amigo de qualquer um, não. Jesus respeita o livre-arbítrio de todo mundo. Então também, vamos respeitar o livre-arbítrio de todo mundo, mas também eu vou me dar o direito, eu não quero participar daquele assunto, nem daquele grupo ali, porque ele realmente não tem nada a ver comigo. Agora, a gente deixa aqui sempre que o manual mesmo, maravilhoso, um dos mais perfeitos que a gente vai encontrar na história da humanidade, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando fala do amar os inimigos, ou melhor, capítulo 5, capítulo 11, quando vai falar do capítulo 5, é bem-aventurados os aflitos. Quando vai falar do amar os inimigos, né, capítulo 12, vai amar os inimigos, ele fala pra gente assim, ó, amar os inimigos não é morrer de amor por ele, que é uma lei da física. Vai mandar um manual pra gente. Amar os inimigos pra gente é um desafio, mas é possível. Ele fala, você não guardar rancor, nem mágoa, nem desejo de vingança, desejar sempre o bem ao invés do mal, abster-se de qualquer atos ou palavras que possam ofender aquela pessoa. Se aparecer uma oportunidade de reconciliação, aproveite essa oportunidade e sempre retribuir o mal com o bem. Então, agora sei o que é aqui dentro de mim. Não guardar mágoa, rancor, nem ódio, nem desejo de vingança, jamais. Estar sempre solícito ali. Isso é possível, gente. Isso é possível. E aí sim a gente vai estar realmente conseguindo cumprir esse amar os vossos inimigos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.